Oi pessoal, eu sou Alisson Bonfatti, especialista em temas tributários, consultor do Mercado Livre e estou aqui mais uma vez para ajudar você que vende no Mercado Livre com questões fiscais. No vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda parte do vídeo, troca de regime do Simples Nacional para o regime normal. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse conteúdo, clique aqui no card no canto superior da tela, onde você verá a primeira parte do vídeo. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o assunto e falar sobre DIFAL e GNRE e o que isso tem a ver com a troca de regime de uma empresa. O DIFAL, ou diferencial da alíquota, é a diferença entre a alíquota interna do estado de origem e a alíquota do estado de destino. Uma empresa que recolhe o ICMS e faz uma venda para um cliente que não é contribuinte do ICMS de outro estado é obrigada a calcular e realizar o pagamento do DIFAL. E como estamos falando em DIFAL, é sempre bom lembrar que ele não se aplica quando a alíquota interna do estado de destino for idêntica à alíquota interestadual do estado de origem. Outra situação que não gera obrigação do recolhimento do DIFAL é quando os estados, mediante acordo, praticam a obrigatoriedade do remetente, fornecedor, pagar esse diferencial no lugar do destinatário, comprador, ou seja, ocorre uma substituição tributária do DIFAL. O principal objetivo desse imposto é fazer com que os estados de origem e destino dividam a carga tributária. Essa partilha entre os estados passou a acontecer a partir de 2015, pelo convênio do ICMS 93/2015, devido à demanda das vendas online, e-commerces, lojas virtuais e marketplaces. Antes do ajuste no DIFAL, o ICMS ficava dentro do estado onde a empresa vendedora estava localizada, ou seja, no caso das compras feitas por pessoas físicas localizadas em outros estados. Com isso, o ICMS acabava ficando apenas para o estado que estava vendendo a mercadoria. Como boa parte dos e-commerces e marketplaces tem sede no Rio de Janeiro e São Paulo, os demais estados estavam sendo prejudicados. Considerando então a competitividade que as vendas online causam, houve a partilha entre os estados destino e remetente, fazendo com que o estado no qual o comprador do produto ou serviço reside também receba parte do ICMS da transação. Mas afinal, quem é o responsável pelo recolhimento e pelo pagamento dessa diferença? Se calcula o diferencial de alíquota do ICMS. O DIFAL é válido para todas as transações comerciais interestaduais? Vem comigo que eu vou explicar tudo isso. A partir dessa modificação, o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS passou a ser responsabilidade da empresa quando a venda for a não contribuinte do ICMS. O não contribuinte do ICMS é aquela pessoa que está desobrigada a possuir uma inscrição estadual, o IE, por não contribuir com o ICMS. Esse é o caso, por exemplo, dos prestadores de serviços, apesar de que em alguns estados pode haver a exigência da IE, mesmo não sendo contribuinte, simplesmente por alguma questão burocrática daquele estado. Um exemplo de não contribuintes do ICMS são as construtoras. Em alguns estados elas possuem IE, mas não contribuem com o ICMS. Já nas transações entre contribuintes, o DIFAL é de responsabilidade da empresa que está adquirindo o produto ou serviço, ou seja, do estado de destino. Calcular o diferencial de alíquota do ICMS consiste basicamente em encontrar valor de diferença entre a alíquota interestadual da operação no estado de origem e a alíquota interna no estado de destino. Para simplificar o entendimento do cálculo, basta que você saiba que as alíquotas interestaduais funcionam da seguinte forma: 7% para o Espírito Santo e estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 12% para os estados da região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo. Com esse percentual em mãos, é preciso conhecer também os valores praticados internamente por cada estado. Para isso, é preciso consultar a tabela de ICMS, de acordo com a sua região.
Em 2016, 40% do ICMS era repassado para o estado de destino e 60% para o estado de origem. Porém, desde 2019, o estado de destino fica com 100% do ICMS para si. No entanto, é preciso considerar ainda que em ambos os cálculos pode haver incidência do valor pertencente ao Fundo de Combate à Pobreza, o FCP. Do que se trata? Trata-se de um acréscimo de variável no percentual de 2 a 4% ao ICMS de alguns produtos. Essa cobrança vai depender de cada estado, pois a cobrança é feita com base na legislação do seu estado. O objetivo do FCP é que o valor arrecadado para esse fundo seja utilizado pelo Estado recebedor em ações e programas públicos voltados para o combate da desnutrição, melhora das condições habitacionais, de saúde e de educação, e outros. Para entender melhor e saber se as suas operações estão sujeitas a essa cobrança, peça o suporte da sua contabilidade. A GNRE é a sigla para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, um documento utilizado por empresas e demais contribuintes que realizam vendas para outros estados. Ela é usada para a cobrança de impostos nas operações de vendas interestaduais, que possuem substituição tributária e demais taxas pagas ao Estado. Ou seja, nesse caso, o imposto é recolhido em outra UF, Unidade Federativa. A GNRE é essencial e obrigatória para transportadoras, pois deve acompanhar a mercadoria durante sua jornada entre os estados. No caso, falamos de operações que envolvam transporte interestadual. Sempre que houver operação que envolva transporte interestadual, fica sujeito à substituição tributária, ou seja, é necessário recolher o ICMS do destino de forma antecipada, o que é feito com a GNRE. Ao transportar uma mercadoria sem a GNRE, que deve acompanhar as notas fiscais, a empresa corre o risco das barreiras fiscais apreenderem essa carga, bem como arcar com multas. Outro ponto é que sem a GNRE e sem o pagamento dos impostos devidos, a transportadora pode enfrentar ações judiciais e problemas fiscais. A guia GNRE deve ser sempre emitida pela empresa responsável pela venda da mercadoria para um outro estado. Já sobre o recolhimento do imposto, pode ser feito tanto pelo remetente da mercadoria como pelo destinatário. De acordo com a Emenda Constitucional número 87/15, a responsabilidade ficou assim definida. Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, de que se trata o inciso 7, será atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. O recolhimento normal do ICMS para vendas dentro de um estado, por exemplo, é efetuado em guia própria ou no DAS, no caso de empresas do Simples Nacional. Já em casos em que a GNRE for aplicada, o valor da guia deverá ser pago antes do envio da mercadoria, pois tanto a GNRE quanto o seu comprovante de pagamento devem acompanhar a nota fiscal de mercadoria, como já mencionei anteriormente. O cálculo da GNRE é realizado automaticamente pelo portal do emissor, simplificando assim a tarefa dos envolvidos e automatizando o cálculo da alíquota correta. Para maiores detalhes, peça o suporte da sua contabilidade. Deixe aqui nos comentários desse vídeo o que você achou e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para ajudar mais pessoas. Eu, Alisson Bonfatti, fico por aqui e até a próxima.